Multis! Sejam bem-vindos à sexta aula do curso Língua Portuguesa em Contextos por dentro das engrenagens linguísticas. Eu sou a professora Leuci e sou aqui do Instituto Multisaberes. Antes, se inscrevam aqui no nosso canal e deixem seu like. Fiquem comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos refletir sobre a produção de textos orais e escritos. E vamos focar nos textos escritos. Vamos fazer algumas análises de interações reais de uso da língua para vocês perceberem o que é adequado e inadequado no uso linguístico do ponto de vista do contexto e dos interlocutores. Venham comigo! Então, nós vamos hoje pensar um pouquinho na produção de textos orais e escritos. O nosso foco são os textos escritos, partindo do ponto de vista sempre do uso real da língua, do uso contextualizado. Eu já falei, na aula anterior sobre os tipos de conhecimento que a gente aciona na nossa memória de longo prazo, na hora da interação. Falei de conhecimento de mundo. Esse conhecimento de mundo envolve o assunto mesmo, da interação verbal, o conhecimento das práticas sociais, que é o modelo dessa prática, o gênero, Então eu vou escrever o quê? Uma carta, um e-mail, uma solicitação, uma carta de reclamação, é um comunicado, ou eu vou proferir uma palestra, eu vou dar uma aula, vai ser uma entrevista. Então, seja oral, seja escrito, tem um modelo de interação. E o conhecimento linguístico, que diz respeito nada mais do que vocabulário da língua, gramática, a sintaxe. Se é uma interação verbal por escrita, não é oral, você também tem que se preocupar com a convenção ortográfica dessa língua, E aí eu coloquei aqui uma definição de texto que eu gosto muito. O texto é um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais. E o que nós fazemos aqui é uma análise do texto. Então vamos analisar esse texto, vamos analisar o gênero e vamos entender se esse texto foi adequado ou inadequado. Não estou falando de certo ou errado do ponto de vista normativo, mas sim do ponto de vista do uso da língua, da intenção comunicativa e do contexto, certo? Eu coloquei aqui como ser um bom produtor de textos e coloquei uma imagem que eu gosto muito, Eu acho que para a gente ser um bom produtor de texto, a gente tem que saber refletir sobre essa língua. Aí coloquei mais um slide aqui, falando de língua oral e de língua escrita. A expressão escrita difere da oral, Então, na língua falada, nós agimos com muito mais espontaneidade, nós não ficamos o tempo todo, embora algumas situações de interação oral, elas também exigem um nível de formalidade, nós não ficamos o tempo todo preocupando com a elaboração de um enunciado. A gente não para pensar, como que eu elaboro esse enunciado? Não, a gente simplesmente age, fala. Então, é muito mais espontânea. E na escrita, não. A escrita, ela exige, do interlocutor, do emissor, um esforço de elaboração. Então, você escreve, você pensa se está bom ou não. Por quê? Porque essa troca, ela não é imediata, ela é indireta. Você escreve e a pessoa vai ler em outro momento. Eu não estou falando aqui das situações de escrita em tempo real, como nós temos nos aplicativos aí de mensagem instantânea. Essa escrita nesses aplicativos, seja no Teams, seja no WhatsApp, no Messenger, ela tem um outro caráter, Ela tem um caráter de língua escrita em tempo real e ela tem uma fusão, Porque a fala e a escrita estão em um contínuo. Eu gosto muito daquele quadro do Luiz Antônio Marcuschi, naquele livro da Fala para a Escrita, que ele coloca os gêneros orais e escritos em um contínuo. Então, por exemplo, se você tem uma palestra, a palestra é um gênero da oralidade, mas o palestrante prepara slides, ele prepara uma escrita que vai permear a sua fala, que ele vai se pautar na escrita. Por outro lado, nesses aplicativos de conversa instantânea, nós temos muitas vezes uma escrita que se aproxima muito mais da fala, porque não exige esse esforço de elaboração. Você escreve, tudo bem que agora tem ferramenta editar, Mas você escreve, depois você conserta, ou você diz de outra forma, porque é assim que funciona, A fala escrita em esse contínuo. Mas, pensando então nesse caráter mais abstrato, de uma escrita mais reflexiva, é que eu trouxe algumas análises de situações interativas, para a gente pensar não o que é certo ou errado do ponto de vista normativo, mas do ponto de vista do adequado e inadequado em relação ao contexto interacional. Então, aqui o contexto interacional era a organização de um evento. Então, tinha uma comissão organizadora que preparou algumas vagas e precisava confirmar
confirmar a presença dos participantes. Tenho ali, olha, pensando no gênero e-mail, o assunto, confirmação da presença na oficina, tem ali o vocativo, né, prezados, aí tem todo o texto que visa a confirmar, né, a presença, e no caso da pessoa não ir ao evento, a intenção da comissão organizadora era disponibilizar essas vagas para outras pessoas. Tem ali um advérbio, né, para interromper, um advérbio ali cordial, né, atenciosamente, marcador ali de uma boa relação com o seu interlocutor, né, atenciosamente, e a assinatura que a gente espera no e-mail, né? Tem também uma busca por um uso mais formal da língua. Não estou fazendo análise normativa, mas tem, olha, lembramos que conforme consta no nosso site, está previsto para amanhã, né? Confirmação da participação. Então tem ali essa cordialidade e essa busca por um registro mais formal da língua. Como resposta, nós temos também alguns e-mails. Olha, quando será a oficina? Tem mais vagas? Tem uma amiga da faculdade interessada. Beijos, BJS, abreviado, né? Então aqui eu pergunto para vocês, tem alguma inadequação do ponto de vista do papel social? Se eu tenho um interessado na oficina, eu estou falando com quem? É um aplicativo de mensagem instantânea ou é um e-mail? Então ali eu tenho frase iniciada com letra minúscula, a falta, né, de um vocativo, de um cumprimento, né? Geralmente eu escrevo prezados, prezada professora, espero que esteja bem. Às vezes eu nem falo assim, oi, tudo bem? Não, porque não tenho tanta intimidade, tenho um certo distanciamento com o meu interlocutor, é mais formal, então, prezado fulano de tal, espero que esteja bem, e começa o assunto do e-mail. Esse é o meu jeito, tá? É lógico que a gente sabe que as gerações mais jovens, elas têm usado muito mais os aplicativos de conversa instantânea, mesmo no mundo corporativo, né? Muitas vezes usa ali o Teams para trocar uma mensagem, mas os e-mails, eles continuam sendo ferramentas de oficialização nas empresas no mundo corporativo. A mesma coisa acontece no mundo escolar. Tem um comunicado, esse comunicado não vai ser dado no grupo de WhatsApp da escola. A direção da escola vai enviar aos pais um e-mail, e esse e-mail exige um pouco de formalidade no uso da língua. Então aqui tem essa terminação com beijos. Aqui eu tenho um outro e-mail também recebido de uma participante, né? Bom dia, escrevi para comunicar, lamentavelmente, que não poderei participar da oficina amanhã. Ocorreu um imprevisto e não terei como me locomover até a universidade. Peço desculpas e agradeço, esperando uma nova oficina. Obrigada, e a assinatura. Aqui a gente já tem mais o atendimento do padrão, do gênero. Então a gente fala que os gêneros, de acordo com o Bakhtin, né, tem elementos que são relativamente estáveis, né? Então, no e-mail, por exemplo, você espera um cumprimento, uma despedida, uma assinatura. Aqui também, em relação à formalidade da situação comunicativa, né? Porque essa troca não é uma troca entre interlocutores que se conhecem, não é uma mensagem instantânea. Então, esse segundo exemplo que eu trouxe atende mais a esse padrão de formalidade. Agora, para encerrar, que é realmente curtinha a nossa aula, mas a gente volta depois a falar sobre as questões linguísticas, eu trouxe esse aqui. Esse aqui tem algumas questões pragmáticas. Infelizmente, tive uns contratempos recentemente e não poderei participar da oficina amanhã. Peço desculpas pelo inconveniente. Silvia. Silvia, tem uma questão aqui no seu e-mail, gente. Uma questão pragmática. E aí eu pergunto para vocês, que questão é essa em relação ao contexto, principalmente as trocas interativas no contexto digital, que essa pessoa não se atentou? O uso da letra maiúscula na internet, que significa gritar, né? Então, gritar. E o não ali bem grande, né? Aqui também não teve o cumprimento, né? Embora tenha tido aí uma preocupação, infelizmente uns contratempos, mas teve ali uma questão ali de escrita mesmo, né? Da letra garrafal, que na internet significa gritar, então tem a primeira questão aí. Então é como se existissem etiquetas, né? Papéis sociais, você assume papéis sociais. Se eu assumo um papel social de estudante, eu vou enviar um e-mail, que é um e-mail para uma instituição de ensino que está organizando um evento, eu tenho que me preocupar com essa adequação ao contexto. Eu vou terminar essa aula de hoje falando sobre isso. Eu gosto muito de uma fala do Luiz Antônio Marcucci, que ele diz assim: falar ou escrever bem não é, eu estou reproduzindo livremente, tá? Não é só dar conta das regras e normas gramaticais, mas é cumprir a intenção comunicativa, né, num determinado momento de uso da
língua. Então, cumprir a intenção comunicativa. Tudo bem, a Silvia cumpriu a intenção comunicativa dela de disponibilizar a vaga dela para outro participante, mas aqui tem uma questão da adequação. Então, do ponto de vista da formalidade e do gênero, houve um equívoco. Então, eu não poderia ter usado letras garrafais, eu tinha que ter feito um cumprimento. E é assim que eu gosto de ensinar a língua portuguesa, a partir do contexto real de uso da língua. Na próxima aula, eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre a sintaxe, sobre a organização das orações, para a gente entrar um pouquinho mais no que eu chamo de núcleo duro da língua, né? Nós, a linguística, chamamos de núcleo duro da língua, quando a gente começa a fazer uma reflexão mais massiva sobre os elementos linguísticos, a materialidade linguística que compõe esses gêneros. É isso, espero que essa aula tenha sido produtiva e proveitosa para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima!